Aleluia, glória a Deus, amém? Estamos felizes por estar na casa de Deus, amém? Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, e é sempre uma alegria, um privilégio nós estarmos na casa de Deus, para expor a palavra de Deus, a palavra do Senhor. O pastor Alexandre, como todos sabemos, está em missão, e as notícias que chegam é que está a correr bem e que os planos e os propósitos de Deus têm sido cumpridos através da vida dele. Amém? Irmãos, não poderia deixar de começar esse culto com um momento de ações de graças. No sábado passado houve o concílio, a consagração, e hoje eu tenho a oportunidade de agradecer. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus que me chamou para esse ministério pastoral. Como as pessoas que estavam aqui ouviram, eu andava com 8 anos nas ruas de Goiânia e ainda com o meu coração totalmente no futebol. E minha mãe me levou num homem de oração que existia lá na cidade. E ele estava fazendo um trabalho evangelístico nas ruas. E minha mãe esperou. E ao fim daquele trabalho evangelístico, aquele homem orou com a minha mãe. E ele falou: seu filho vai ser pastor nas nações. E no sábado passado essa profecia se cumpriu. Eu tinha meus 8 anos de idade, eu não conhecia Deus, eu não amava o Senhor, o meu coração estava futebol, fama, dinheiro, outras coisas que não agradam a Deus. Mas já com 8 anos o Senhor tinha me separado para o ministério. Mas eu não entendia aquilo. Mas no sábado passado se cumpriu essa profecia que foi liberada sobre a minha vida. Quero agradecer a Deus porque essa foi uma caminhada longa, foi uma caminhada árdua, teve momentos bons, teve momentos menos bons. Desde 2005, quando eu entendi que eu era um pecador, e que eu havia de me arrepender dos meus pecados e entregar minha vida a Cristo, começou aí uma caminhada com o Senhor, e o Senhor foi me moldando, forjando o meu caráter, e Ele ainda hoje o faz. E como eu preciso que Ele forje o meu caráter, que Ele continue a forjar o meu caráter, que Ele me faça cada dia mais um homem melhor, que Ele me faça cada dia mais um obreiro melhor, um adorador melhor, um marido melhor, um pai melhor. E desde já, de antemão, eu digo que esse ministério pastoral não é para a glória do homem, mas nós somos chamados para servir. E eu digo que estou disponível para a igreja, disponível para o Senhor, como sempre fui até os dias de hoje. Posso dizer que até hoje o Senhor me ajudou. Até hoje eu tenho sentido a boa mão do Senhor até os dias de hoje. Quero agradecer pessoas que não estão presentes, mas estão no meu coração. E quero que fique gravado, como nós estamos fazendo os cultos nas redes sociais. Quero que fique gravado publicamente a minha gratidão a Deus. Minha gratidão à minha mãe, que quando eu tinha 5 anos, meu pai nos deixou e minha mãe foi uma guerreira. Minha mãe nos criou com todas as dificuldades do mundo, passamos fome em alguns momentos, mas graças a Deus estamos vivos, estamos bem, minha irmã está bem, eu estou bem, e louvo a Deus pela vida da minha mãe, como ela foi guerreira. Louvo a Deus pela vida da minha irmã Érica, a pessoa que evangelizou, que falou de Jesus para mim,
a pessoa que semeou a palavra de Deus na minha vida, a pessoa que não desistiu de mim em oração, e naqueles momentos que ela viu que não valia a pena mais falar de Jesus para mim, porque eu estava com o coração tão endurecido por causa daqueles sonhos que eu tinha do futebol, mas ela fez uma coisa muito sábia. Ela parou de falar de Jesus para mim e continuou a falar de mim para Jesus. E ela foi persistente nas suas orações, e graças a Deus pela vida da minha irmã Érica, eu falei com ela, e eu vou tendo oportunidade de falar com as pessoas pessoalmente. Eu não sou pessoa de mensagens de redes sociais, eu sou pessoa de olhos nos olhos. Eu gosto de falar olhando nos olhos das pessoas. Já tive ali meu momento com a Emília, e quero agradecer um a um todos aqueles que sempre me apoiram, todos aqueles que sempre, de uma forma ou de outra, indireto ou indiretamente, estiveram comigo nesta caminhada. Louvo a Deus pela vida do pastor Elton, por ter conhecido o pastor Elton, por Deus ter colocado o pastor Elton no meu caminho. Louvo a Deus pela vida dele. Louvo a Deus pela vida do pastor Israel, que foi sempre um incentivador ao ministério, pastor Eliezer. Também louvo a Deus pela vida da dona Olívia, mãe da Cláudia. Muitas das vezes onde nós somos abençoados aqui em cultos, muitas das vezes onde nós somos abençoados em momentos de louvores, de adoração, de pregações, de reuniões de oração, muitas das vezes a Cláudia, com a profissão dela de enfermeira, não pôde estar em casa, e o Tiago ainda não tinha nascido, o Davi era pequeno, o Mateus já me ajudava bastante, e muitas das vezes o Davi dormiu debaixo dessas cadeiras para que eu realizasse as reuniões de oração. Muitas das vezes dormiu no colo dos irmãos, da Dulce. Uma vez me lembro, Davi dormindo no colo da Dulce para eu ministrar a reunião. Dulce, obrigado por tudo, por todo o apoio, pelas orações. E com certeza o Senhor foi levantando pessoas para que esse dia fosse possível. Eu não cheguei aqui sozinho, eu não cheguei ao ministério pastoral sozinho. Houve pessoas por trás que me apoiaram, que foram base, que foi alicerce para a minha vida. A dona Olívia foi uma delas. A dona Olívia, a Guida, a irmã da Cláudia, que está na salinha das crianças. Muitos dos cultos, muitas das reuniões de oração, muitos dos evangelismos, muitos trabalhos relacionados com a igreja, só foi possível porque Deus colocou elas no meu caminho. Sempre com muito amor, sempre com muita atenção, olhando para os meus filhos, desde o Mateus, do Davi, agora com o Tiago, uma dívida de gratidão que dinheiro no mundo, nenhum, eu nunca vou conseguir pagar. Eu falo para a dona Olívia, eu falo para a Guida, eu não vou conseguir pagar vocês. Às vezes nós temos imprevisto, chegamos lá, sem contar, sem avisar. Os meninos podem ficar aqui? Pode. Vai sossegado, vai tranquilo. E a gente chega lá, eles estão bem cuidados, eles estão alimentados, eles estão com toda a proteção, com todo o amor. E eu sou grato ao Senhor por isso. Eu sou grato a Deus pela Cláudia, pela vida da Cláudia, pela esposa que Deus colocou na minha vida. Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, uma pessoa de caráter, uma boa trabalhadora, uma boa mãe, uma boa esposa. E agora ela tem engajado nos ministérios e creio que ela vai ser uma excelente obreira na obra do Senhor. E nós temos orado, nós temos pedido ao Senhor que nos ajude, que nos dê sabedoria, porque esse ministério pastoral, eu não sou sozinho, o chamado pode ser meu, mas ela, como minha esposa, ela vai ser muito importante nesse ministério, e ela tem entendido isso. Ela tem entendido isso, irmãos. E no sábado passado, antes do culto de consagração, houve ali o concílio. Ah, irmãos, esse concílio, que bênção, né, Sônia? E é verdade, irmãos, alguns irmãos falaram na brincadeira, a Cláudia teve melhor do que eu no concílio. Foi verdade, irmãos, foi verdade.
E é só para dizer o quê? É que muitas das vezes a Cláudia pensa que ela não é capaz, mas ela não sabe o potencial que ela tem. E eu creio que esse ministério pastoral vai fazer com que eu cresça, mas ela também vai crescer. Ela vai crescer como pessoa, ela vai crescer como esposa, ela vai crescer como mãe, ela vai crescer espiritualmente, em todas as áreas. E eu louvo a Deus pela sua vida, Cláudia. Louvo a Deus por Deus ter colocado essa mulher idônea ao meu lado. Não por cima de mim, mas também não debaixo dos meus pés, mas como a Bíblia nos ensina, do meu lado. Para nós andarmos juntos e continuar construindo a nossa história e agora esse novo desafio do ministério pastoral. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos ajudado até o dia de hoje. Obrigado, Deus, porque em Ti nós temos confiado. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos confiado em Ti, ó Pai, e o Senhor não é homem para que minta, e nós não temos desanimado, Senhor, porque o Senhor, Pai, com a Tua boa mão, tem trazido provisão para as nossas vidas. Senhor, obrigado pelo trabalho, obrigado, Deus, pela saúde, obrigado, Deus, por cada um que o Senhor colocou no meu caminho, na minha vida, para que isso fosse possível. Deus, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, gratidão, Pai, no meu coração, pela vida de cada um. Continue os abençoando grandemente, usando eles grandemente, Pai, como fez comigo. E Deus, em nome de Jesus, eu rogo as Tuas bênçãos sem medida sobre a vida de cada um deles. O Senhor conhece cada um, mesmo que eu não citei o nome ainda, que eu ainda não contactei, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe cada um, Pai, que me apoiou, que me ajudou, Pai, que foi um ombro amigo, nos momentos alegres celebrou comigo, nos momentos difíceis orou comigo. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, traz consolação para a vida deles, Deus, traz refrigério, Pai, é o que eu oro e te peço, em nome de Jesus, amém. Irmãos, dito isso, vamos interceder, vamos orar por Portugal. Nós vamos começar agora, hoje nós começamos, eu tenho ali mais devocionais para nós orarmos, intercedermos por Portugal. Nós hoje entramos numa campanha de 21 dias de jejum e oração por essa nação, por Portugal. Portugal tem 18 distritos. Hoje nós estamos em oração pelo distrito de Aveiro. E nós vamos continuar orando cada dia um distrito. Ali nos devocionais vocês vão entender melhor. E no 19º dia nós vamos orar, no 19º e no 20º nós vamos orar pelas ilhas, Açores e Madeira. E no 21º dia nós vamos orar por Portugal, de uma forma geral. Então, irmãos, é uma convocação para a igreja estar em jejum e oração por essa nação nesses 21 dias. Depois, qualquer informação, eu tenho ali os devocionais. Não saiam daqui, tem um devocional por família. Não saia daqui sem o seu devocional. Não saia daqui sem participar. €2,5, irmãos, por devocional. Nós só vamos levar os €2,5 pelas despesas que tiveram para fazer o devocional, ok? €2,5 é simbólico, somente para pagar o material que foi disponibilizado para nós. Vamos estar juntos todas as vezes que a igreja se reuniu num só pensamento, num só coração, num só propósito, em oração. Deus fez grandes coisas. Vejam o livro de Atos dos Apóstolos, vejam todas as vezes que ocorreu um milagre em Atos dos Apóstolos. Todo pano de fundo é a oração. Não há crente que ande de pé sem oração. Não há igreja que fique de pé sem oração. Não há vida cristã sem oração. Enquanto nós estamos celebrando, enquanto nós estamos glorificando o nome do Senhor, tem pessoas de joelhos em favor, orando diante de Deus em favor das nossas vidas. Teve a minha irmã orando enquanto eu estava nos relvados de futebol, pensando
pensando, não é, que ia numa carreira, e a carreira chegou a deslanchar. Eu fui para São Paulo, depois eu vim para Portugal, mas não era esse o plano e o propósito que Deus tinha para a minha vida, e a minha irmã continuava orando para mim. Naquela igreja onde a minha irmã congregava, o meu pai se batizou, ele entregou a vida dele a Cristo e se batizou. Meu pai já estava doente no dia do batismo dele, e eu visitei a igreja para ver o batismo do meu pai, e a igreja tinha 2 andares, e eles estavam preparando o meu pai. Eu fui ajudar, porque ele estava um pouco debilitado da sua saúde, e na preparação dele, é uma igreja para 1000 pessoas, 1000 membros, um auditório bem grande. E eu era criança, eu jogava bola na rua e ouvia aqueles louvores, a igreja cheia adorando a Deus. E quando ele sobe, ele vai se aprontar, ele fica ali naquele subterrâneo, e tinha uma porta do lado esquerdo, e depois eles levam meu pai para cima para o batismo. E eu perguntei para o pastor, que mistério é aquele ali? Que eu fui lá na porta abrir, curioso, né, irmão? Aí tinha umas 30 cadeiras lá. Aí ele falou: meu filho, enquanto nós celebramos a Deus lá em cima, enquanto a igreja salta, pula, vibra, canta, celebra a vida de Cristo, tem 30 pessoas aqui orando e jejuando, pedindo salvação lá em cima. A oração é o pilar da igreja, irmãos. A oração é o pilar das nossas vidas. Livro de Atos, os apóstolos eles se separam para a palavra e para a oração. Muito importante a oração nas nossas vidas. Por isso eu convido aqui o Augustinho, pega a bandeira de Portugal, vamos interceder por essa nação. Vou chamar aqui a Júlia, pega a bandeira de Israel. Vamos orar, irmãos. Irmãos, eu convido a igreja para se levantar, vamos estender as mãos aqui para frente, um ato simbólico. Vamos orar, vamos clamar por essa nação. Primeiro vamos ter um momento aqui de intercessão por Israel. Nós não temos aqui a bandeira da Palestina, nós não somos judaizantes, mas também não somos antissemitas. Nós cremos em Jesus, e a palavra de Deus diz que nós precisamos nos arrepender e a entregar as nossas vidas a Cristo. Mas há uma guerra neste país. Vamos orar pelos israelitas, vamos orar pelos palestinianos, vamos orar pela paz naquele lugar, Rússia, Ucrânia. Vamos orar pela paz no mundo, vamos levantar um primeiro clamor por essa nação, e depois vamos interceder por Portugal. Irmãos, que o mesmo sentimento que habitou em Jesus, de compaixão, de misericórdia, que habite em nós, que nós possamos orar. Irmãos, nós temos visto cenas nas televisões que algumas nem mostram. É terrível ver aquilo que acontece. E alguém disse assim: o frio, comprovado pela ciência, não existe. O que existe é a ausência de calor. O que acontece nesses lugares que muitas das pessoas vêm nos afrontar, perguntando se Deus existe, por que há tanta maldade? E é exatamente isso, irmãos, é a ausência de Jesus, é a ausência de Deus. Então vamos levantar um clamor por Israel, pela Palestina, depois por Portugal. Erga sua mão para frente como igreja, vamos declarar paz sobre aqueles lugares, em nome de Jesus. Levante a sua voz, comece a orar por essas nações, em nome de Jesus. Levante a sua voz, irmãos, ore para que essa guerra acabe, para que venha paz sobre este lugar. Não tenha vergonha, não tenha timidez, esqueça quem está do seu lado agora, interceda, levante a sua voz, clame por Israel, clame pela Palestina, que haja paz neste lugar, nesta nação, na faixa de Gaza, em todos os lugares, Deus. Em nome de Jesus, igreja, levante um clamor nesta noite. Levante um clamor, erga a sua voz, peça a Deus misericórdia, aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Continue clamando, continue intercedendo. A palavra de Deus em Ezequiel diz que procurei um homem
que se colocasse na brecha e não achei ninguém que intercedesse diante de mim em favor desta terra. Oh Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja nesta noite, Senhor. Nós queremos, Deus, interceder por Israel, queremos interceder pelo povo palestiniano, Deus, em nome de Jesus. Que haja paz naquele lugar, Deus. Que haja paz naquele lugar, Senhor Jesus, tem misericórdia, Jesus. Oh Deus, nós também queremos te pedir por Portugal, Senhor. Deus, nós queremos te pedir por esta nação, Deus, tão carente do teu evangelho. Senhor, nós queremos pedir, ó Deus, nesta noite como igreja, Senhor, por Portugal, Deus. Levante o seu clamor, igreja, peça por essa nação, peça pelos seus familiares, peça pelos seus entes queridos. Senhor, especificamente hoje pelo distrito de Aveiro, Pai, nós clamamos por misericórdia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toda a igreja implantada naquele distrito, Senhor, Deus, que eles sejam ousados na proclamação, na adoração, na comunhão, e que através do seu testemunho, aquele distrito venha se render a Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, reveste aqueles irmãos de poder, de ousadia, de coragem, na proclamação do Evangelho, na proclamação do Teu amor, que eles vão para as ruas, que eles abram casas, Senhor, que eles façam grupos pequenos, Senhor, que através do testemunho deles, ó Deus, aquele distrito venha se render a Ti, Senhor. Levante a sua voz, irmãos, levante a sua voz, igreja, em favor de Portugal. Levante o seu clamor em favor de Aveiro nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, como igreja, nós queremos interceder por esta terra, Senhor. Como igreja, Deus, nós queremos interceder por esta nação, pelos portugueses, ó Deus. Senhor, Tu és um Deus que perdoa, Tu és um Deus que salva. Perdoa por toda idolatria, Senhor. Perdoa, Deus, por toda prostituição espiritual. Em nome de Jesus, Deus, abre as janelas do céu sobre esta nação. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E Deus, nós desejamos ver, Senhor, Portugal rendido a Ti. Nós desejamos ver, Deus, paz no mundo, paz na Rússia, paz na Ucrânia, Israel. Que o povo israelita, o palestiniano, que eles tenham paz. Nós queremos ver essa nação rendida a Ti, Jesus. Senhor, vem nos capacitar durante esses 21 dias, Senhor, vem nos renovar nossas forças, Deus. Levanta a Tua igreja reunida neste lugar, levanta a Tua igreja reunida nesta nação, que nós possamos ser uma voz, Pai, nesses 21 dias aqui, nesta terra, Senhor, que essa voz possa chegar no Teu trono, Deus, Senhor, que o Senhor possa se compadecer das nossas orações, que o Senhor possa ouvir as nossas orações, que o Senhor possa atender as nossas orações, que o Senhor, Deus, venha conquistar essa nação, Pai. Nós queremos ver Portugal rendido a Ti, Senhor, é o que nós desejamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. E uma coisa eu te peço, Senhor, mesmo que os nossos olhos não vejam, que esses 21 dias de jejum e oração sejam uma semente, que ela possa vir a frutificar no tempo certo, no Teu tempo, e que mesmo que os nossos olhos não vejam, os nossos filhos e os nossos netos possam colher os frutos desse jejum de oração. É o que eu oro e te peço, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno, amém? Aleluia. Obrigado, Agostinho, obrigado, Júlia. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Rodrigo, antes do Evangelho de Mateus, coloca aí 2 Crônicas, por favor, 7:14. A palavra de Deus, ela é toda inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus, 2 Crônicas 7:14 diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém?
há um caminho a percorrer. Isso que nós queremos até chegar ao sararei a sua terra, isso que nós queremos ver em Portugal, isso que nós desejamos ver nessa nação, ela tem que começar em nós. Tem que começar em nós. Esse mover de Deus tem que começar em nós. Em nós. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tem que começar em nós. Muitas das vezes as pessoas são fanáticas pelo poder, e a palavra de Deus diz que em Atos que o Espírito Santo desce sobre a igreja e os reveste de poder. Mas poder para quê? Poder para quê? Aqueles homens e mulheres foram revestidos pelo poder de Deus para quê? Pode pôr aí, Rodrigo, por favor, Atos 1:8. Aqueles homens e mulheres foram revestidos de poder para pregar o evangelho tanto em Samaria, Judeia até os confins da terra. Eles foram chamados para ser o quê, irmãos? Testemunhas. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria até os confins da terra. E ser-me-eis testemunhas. Então o poder de Deus revestiu aquelas pessoas para que eles proclamassem o Evangelho, para que eles fossem a Bíblia ambulante, a Bíblia viva, aonde eles passassem. E assim todos se renderam ao Senhor. Obrigado, Pedro. Põe aí Mateus, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 23. Vamos ler até os 56, se não me engano, certo, Rodrigo? Cada um pode ler um versículo, cada irmão pode ler em voz alta, por favor.
Amém. Glória a Deus. Texto da crucificação de Jesus. Projeta aí, por favor, Rodrigo, versículo 37. 37. E por cima da sua cabeça puseram escrita a acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. O que diz ali, irmãos? E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Amém? Quem era Jesus? Deus. Ele de fato era o Rei dos Judeus. Mas então, se ele era Deus, se ele era Rei dos Judeus, Rodrigo, pode deixar projetado, por favor? Mas essa era a sua acusação. E assim é na vida do cristão, irmãos. Todas as vezes que nós nos posicionarmos, todas as vezes que nós vivermos a nossa identidade, todas as vezes que nós não abrimos mão de valores da palavra de Deus, todas as vezes que nós nos posicionarmos, nós vamos ser mal interpretados, nós vamos ser acusados, nós vamos ser injuriados, mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado nós somos, porque grande é o nosso galardão no céu. Todas as vezes que nós nos posicionarmos contra o aborto, todas as vezes que nós nos posicionarmos contra o homossexualismo, todas as vezes que nós nos posicionarmos contra a ideologia de gênero, que cada vez cresce mais, e quem tem filho, se prepare, cada vez cresce mais essa ideia, essa força nas nossas escolas. Não é, Matilde? Matilde está a dizer que sim. Nós precisamos preparar nossos filhos. Nós precisamos preparar nossos filhos. Nós precisamos ensinar nossos filhos princípios e valores. Há um pastor que disse, e parece um pouco heresia, parece um pouco escândalo, mas se nós ouvirmos tudo que ele tinha para falar, nós vamos entender. Ele falou: não traga os vossos filhos para se converter na igreja. Seus filhos têm que se converter nas vossas casas. Hoje de manhã, quando eu preparei o devocional da reconciliação de hoje, dos juntos, desse primeiro dia de jejum, palavra que está lá em Colossenses, eu chamei o David: David, vamos orar com o pai. Falei: David, qual jejum que tu vais fazer? Aí o David falou: ó, pai, jejum. Eu falei: então não faz jejum, ora com o pai esses 21 dias. E o David se comprometeu a orar todos os dias, de manhã e à noite, ao começar o seu dia, no fim do seu dia, clamar por Portugal, nesses 21 dias. Nós precisamos incutir essas verdades nos nossos filhos, nas nossas esposas, nas pessoas que estão à nossa volta. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar, irmãos. Nós não somos contra as pessoas, mas a palavra de Deus nos ensina a ser contra práticas de pecado. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele é santo. Ele é santo, Ele é justo. E como esse texto que nós lemos, nós vamos ver lá na frente. A ira de Deus sobre o pecado. Então nós precisamos nesses dias que correm, nesses dias, nesse mundo que nós vivemos, nós precisamos como igreja, como pais, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar e esperem a crítica, podem esperar. Esperem a crítica, porque ela vai chegar, ela vai vir. Nós temos vários exemplos bíblicos de pessoas que se posicionaram e prepararam forca para ele, como Mordecai. Mas Mordecai foi para a forca? Não, Deus deu o livramento. Daniel se posicionou. Eu não quero, era um jovem, irmãos, atenção, era um jovem, se posicionou aí para a Babilônia.
A palavra de Deus diz que ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ele foi para a cova dos leões, foi. Deus nos livra de situações, de provações? Não. Ele nos livra do quê? Do fim delas. Algum leão tocou em Daniel? Primeira vez na história que o leão jejuou, irmãos. Com a comida assim na sua frente. Vocês conhecem a história da igreja? Leões comendo cristãos nas arenas de Roma. E aquelas pessoas eram comidas vivas, mas eles glorificavam a Deus, eles não negaram a fé, eles se posicionaram. E enquanto os leões os comiam, pessoas eram convertidas na bancada, pessoas que eram convidadas para fazer parte da festa, pessoas que eram convidadas para zombar dos cristãos. Eles entravam ali para zombar o cristão e saíam dali convertidos a Jesus. Nada pode parar a igreja. Nada para o evangelho. Nada para um homem ou uma mulher de Deus com uma chamada. Críticas nós vamos receber muitas. Acusações, muito mais. Mas nada e nem ninguém para um homem ou uma mulher de Deus com uma chamada de Deus. E nós somos chamados para viver o evangelho e para andar em santidade. Nós somos um povo chamado para andar consagrados a Deus. Consagrando as nossas vidas, os nossos filhos, como o irmão Denis ministrou hoje sobre adoração, o Jardel. O Pedro ministrou isso aqui numa reunião de oração e aquilo ficou no meu coração, sobre a oferta, Pedro. Naquela reunião de oração, e muitas das vezes nós pensamos que Deus está preocupado com dinheiro, mas Deus está tão preocupado com dinheiro, irmãos, que a palavra de Deus nos ensina que antes de trazer a sua oferta, se você tiver algo contra o seu irmão ou o seu irmão contra ti, se acerte com ele, depois traga a sua oferta. O dinheiro é secundário. Primeiro é a comunhão, é o relacionamento. Nós servimos um Deus relacional. Projeta, por favor, versículo 42 desse texto que nós lemos. E a palavra de Deus diz: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Olha que interessante, irmãos. Desça agora da cruz. Olha se Jesus ouvisse, irmãos. Olha se Jesus atendesse. Olha se Jesus saísse daquela cruz. Eu e você não estaríamos aqui. É muito bom a nossa comunhão, mas nós estamos aqui por causa dele. E muitas das vezes nas nossas vidas vai ser assim. Vai ser assim. E eu vou mais longe, irmãos. Eu vou mais longe, mesmo amigos, mesmo alguns irmãos, vai nos querer tirar do caminho da cruz. Cláudio, mas isso é uma heresia, é uma loucura. Vamos para a Bíblia. Jesus, quando falou do caminho que ele tinha que traçar, o que Pedro disse para ele? De modo nenhum, Senhor. Jesus, quando foi celebrar a ceia com eles, falou: eu tenho que lavar os seus pés. Pedro, outra vez, de modo nenhum, Senhor. Jesus falou: se eu não lavar os seus pés, Pedro, não tens parte comigo. Porque nós estamos aqui para servir. É o lema desta igreja: amar a Deus, amar o irmão, servir o mundo. Então não tem evangelho sem mensagem da cruz. Não tem morte sem a cruz. Sem a cruz não há ressurreição. Como é que alguém ressuscita se não morreu? Sem a cruz não há ressurreição, não há ascensão, não há volta. Em vão é a nossa fé. A mensagem da cruz é para mim e para você. Ela nos chama a morrer. É a pregação de João Batista no deserto. Importa que ele cresça e que nós diminuamos. Importa que ele cresça nesses dias. Importa que Jesus cresça
que Ele seja exaltado, que Ele seja glorificado no nosso meio, nas igrejas. Mas infelizmente nos dias que nós vivemos, a igreja tem caído numa apostasia, a igreja tem caído em mensagens que não condiz com o Evangelho, a igreja tem ouvido mensagens meias verdades, verdades que nos convêm muitas das vezes, mas a mensagem de Jesus e dos apóstolos é: arrependei-vos, próximo está o reino dos céus. E muitas das vezes na nossa caminhada vai ser isso: desça da cruz, saia desse caminho de cruz. Por isso é que o Evangelho muitas das vezes, irmãos, aos olhos do homem natural, ele não é interessante, porque todas as religiões do mundo podem tudo, pode tudo, mas o Evangelho, ele nos chama para a cruz, ele nos chama para morrer, ele nos chama para mortificar a nossa vida, a nossa vontade, os nossos sonhos, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, nós colocamos aos pés da cruz. No batismo, o simbolismo do batismo, nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo, e se com Ele vamos ser participantes dos seus sofrimentos, também seremos participantes na sua ressurreição. É o que a palavra de Deus diz, amém? Eu creio. É isso. Nós precisamos trilhar o caminho da cruz, o caminho de renúncia. Muitas das vezes eu tenho dito, o Evangelho é um Evangelho de renúncia. Versículo 46. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Como assim? Como Deus desamparou Jesus? E nós olhamos mais uma vez a caminhada de Jesus na cruz, até a cruz do Calvário, até aquele momento onde Ele diz: está consumado. E um autor, Mel Gibson, ele fez um filme chamado A Paixão de Cristo, e nas salas de cinema, o que esse filme trouxe de lágrimas no rosto das pessoas, e como as pessoas ficaram comovidas com a caminhada de Jesus até a cruz. Só que, irmãos, a verdade é que aquele livro, aquele filme, ele não relata nada, ou quase nada, da crucificação de Jesus. Mas mesmo assim, impactou tanto a sociedade pelo mundo. As pessoas diziam assim: meu Deus, Jesus sofreu assim. Jesus sofreu assim, Jesus me ama tanto, que Ele sofreu tanto assim. As pessoas entenderam o sofrimento físico de Jesus. Claro que ele é real. Ele é real. E tem muitas explicações científicas, a cruz de Jesus, muitos fenômenos que aconteceram. Mas uma coisa é certa, irmãos. Quando Deus exclama, quando Jesus exclama: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava se referindo ao seu sofrimento físico. Se nós olharmos para os evangelhos, se nós olharmos para a vida de Jesus, todas as vezes Ele se referiu a Deus como meu Pai, o meu papai. No momento do batismo de Jesus, o Espírito Santo desce sobre Ele em forma de pomba, e há uma voz do céu que diz assim: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E Jesus era o Filho obediente, que fazia em toda hora, em todo momento, a vontade do Pai. Mas esse momento, que é o único relato que a Bíblia traz, que Jesus trata Deus como Deus e não como Pai: por que me desamparaste? É o momento onde esse Deus Pai, esse Deus amoroso, Ele deixa de ser Deus para que a palavra se cumpra e passa a ser o reto juiz.
o santo, e a ira de Deus cai sobre Jesus. Mesmo ele sendo perfeito, mesmo ele nunca tendo pecado, ele se fez maldição por mim e por você, como diz em Isaías. E Deus resolveu moê-lo. Sobre ele, por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. E hoje temos paz com Deus. Somos justificados pela fé em Jesus. É por isso que hoje é o culto de ceia, e nós devemos celebrar, nós devemos nos alegrar, porque nós estamos aqui hoje por causa dele. E não se engane, irmãos, a palavra de Deus em Coríntios diz: miserável do homem que espera de Deus só nesta vida. E essa exclamação, por que me desamparaste, é justamente isso. Os sofrimentos físicos para Jesus, ele foi doloroso, foi. Mas a separação do Pai, quando Deus julga a humanidade naquele momento, e ele se torna réu, mesmo sendo santo, e se fez maldição por mim e por você, e ele exclama: Deus Pai, meu Deus, por que me desamparastes? Irmãos, a presença de Deus, o Espírito Santo, é o maior tesouro que eu e você tem. Nós somos barro, para o barro nós vamos voltar. O maior tesouro que nós temos nessa vida é a presença gloriosa do Espírito Santo em nós. É a presença de Jesus nas nossas vidas. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. E nós temos visto esse mundo caído, nós temos visto essas guerras, nós temos visto as atrocidades que têm sido feitas contra homens, contra mulheres, contra crianças, contra bebés. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia das nações, porque o maior tesouro que nós podemos ter é a presença de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Então vamos continuar nessa semana clamando aos pés do Senhor por essa nação, por Portugal, crendo que Jesus, Ele pode alcançar Portugal. Ele tem todo o poder para isso, e se Ele quiser, Ele vai fazer. Vamos interceder, irmãos. Vamos, com as nossas orações, mover o coração de Deus em favor dessa nação. Vamos frutificar aonde Deus tem nos implantado. O Senhor nos implantou em Portugal, vamos frutificar em Portugal, amém? Vamos ser uma igreja viva, uma igreja fervorosa na oração, uma igreja alegre no evangelismo, uma igreja alegre na celebração, porque Ele é o nosso Deus, e nós estamos alegres, nós estamos felizes, porque Ele não tem em conta o nosso passado, Ele não tem em conta os nossos pecados, o tempo da ignorância, e nesses dias que nós o conhecemos, se pecarmos, nos arrependamos, peçamos perdão a Deus, e continuamos a caminhada, amém? Glória a Deus.